média em uma planilha. Bom, vamos primeiro à definição, o que é a função média. Então, a função média, como o próprio nome diz, ela faz a média, ou seja, ela vai somar os valores das células selecionadas e dividir pela quantidade de células que você selecionou. Do mesmo jeito como está feito aqui. Eu coloquei a coluna bairro, cadastros e casos. Bairro 1, bairro 2, bairro 3 e bairro 4. A quantidade de cadastros e a quantidade de casos logo em seguida. Por último, eu criei na linha 6, criei a célula média, que seria a média para cadastros e casos. Na coluna C6, eu já havia feito o cálculo da média, como vocês podem ver aqui. Igual média, abre parênteses, C2, C5. Ou seja, ela vai calcular, vai somar os valores de C2, C3, C4 e C5 e dividir pela quantidade de células em questão, que no caso são 4. Agora, para vocês verem como faz o cálculo da média, a primeira coisa é clicar na célula que você tem que colocar sempre o sinalzinho de igual, escrever média com acento. Qual a coluna? Coluna D da célula D2, 2 pontos, que vai ser em sequência. Pessoal, só uma dica rapidinha. Presta bastante atenção quando cair na prova e tiver ponto e vírgula e 2 pontos, que eu vou estar mostrando aqui para vocês. 2 pontos até D5. Você viu que ficou tudo em azul aqui? E se tivesse ponto e vírgula? Só estaria selecionando os dois valores. Esses dois valores, o valor da célula D2 e o da célula D5. Então não esqueça, ponto e vírgula não seleciona todos. O 2 pontos, sim. Aí deu um Enter. Feito o cálculo, a média de 8, 4, 2 e 6, a média é 5. Agora eu irei mostrar função SE. Na função SE eu coloquei uma coluna a mais, que seria o estado que se encontra. Eu coloquei na célula E2, eu escrevi SE igual D2, o sinalzinho de maior, ou igual a 6. Ele vai apresentar na célula selecionada perigo, ponto e vírgula, ou então fora de perigo. Para vocês entenderem o que irá acontecer aqui, prestem atenção. Maior ou igual a 6, perigo. Senão, fora de perigo. Ou seja, de 5 para baixo, fora de perigo. Vou arrastar a função para todas as células abaixo. Maior ou igual a 6, perigo. Menor do que 6, 5. De 5 para baixo, fora de perigo.
Uma explicaçãozinha sobre a função SE. Eu vou dar a teoria da função SE. Na maioria das vezes, quando tem uma função SE, ela necessita de uma condicional, como eu irei apresentar aqui. Aqui estão as condições. A função SE ela pode ser maior, ela pode ser menor, ela pode ser igual ou ela pode ser diferente. Maior ou igual, ou se eu alterasse o estado de perigo para diferente de 6, o que aconteceria? Entendeu? Diferente de 6, perigo. 6, fora de perigo. Esse vídeo foi mais para vocês estar percebendo a diferença de condição para quando vocês forem fazer a prova. É bom vocês lembrar das condições e não esquecer do ponto e vírgula